agora vamos mudar de assunto, vamos trocar a chavinha aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho de IPOs, como eu comentei mais cedo. A gente teve um anúncio de estudo de IPO aí, da Oceânica Engenharia, e a gente quer entender se esse cenário, ele dá uma continuidade, não, perdão, uma volta aos IPOs na Bolsa Brasileira. A gente ficou um tempo, uns 2 anos, de uma seca de ofertas iniciais de ações, e agora o cenário econômico melhorou aqui, o cenário econômico está um pouco melhor lá fora também, então a gente quer entender um pouquinho sobre isso. Falando um pouquinho só da Oceânica em específico, só para dar um geral, a Oceânica, ela estuda fazer um IPO pelo rito automático da CVM, perdão. E ela afirmou que ela não sabe quanto pretende captar, mas disse que esse dinheiro vai ser usado para aquisição e customização de embarcações, aquisição de máquinas e equipamentos e aumento da posição de caixa da companhia. Só para dar um geral sobre isso. Agora, focando nos IPOs, Larissa, diga para a gente, o que o mercado pode esperar em relação aos IPOs em 2024? Eles vão voltar com tudo? Como vai ser? Bom, assim, janeiro começou com uma certa correção nos mercados. Então, o que a gente viu, pelo menos nessa primeira quinzena de janeiro, foi um estresse na curva de juros americana, o que acaba penalizando as ações, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Então, dito isso, a gente está tendo essa correção de curto prazo, mas o nosso cenário para o ano, ele permanece, a saber, né? Controle da inflação gradual, tanto no Brasil quanto nas principais economias desenvolvidas, o que permite a continuidade, no caso do Brasil, ou o início do corte de juros nos países desenvolvidos. Então, esse é um prognóstico que tende a favorecer bastante o apetite para risco dos investidores ao longo do ano, né? Esse continua sendo o nosso cenário base. Se isso se confirmar, é um ambiente muito propício, não só para IPOs, mas para follow-ons, como a gente estava discutindo aqui do Inter, né, que foi anunciado. O que a gente vê é que geralmente essa janela de mercado, como o pessoal dos bancos de investimento gosta de chamar, ela começa com os bancos justamente testando o mercado. Então, primeiro vem os follow-ons, né, que são as emissões adicionais de ação, de boas empresas, de empresas que estão há muito tempo no mercado, que são muito conhecidas pelos investidores. Se os bancos tiverem sucesso na colocação dessas operações, e aí depois começam, aí sim, a vir os IPOs, né, também de empresas que estavam na fila de IPO há muito tempo, já tem uma história que já foi apresentada em tentativas de IPO anteriores aos investidores, né? E depois a gente vê uma safra, e aí talvez mais para o ano que vem, ou para 2026 ou 2027, de empresas que são pouco conhecidas pelo mercado, são bem novatas, são pequenas relativamente ao tamanho necessário para você abrir capital na Bolsa, e assim por diante. Então, a gente não espera uma volta vigorosa, nada parecido com o que a gente viu no ano de 2021, quando a gente estava com a taxa de juros muito baixa, não só no Brasil como no mundo, o que traz um apetite de investidores locais e globais. O que a gente vê, aí sim, é uma retomada gradual, né, dessa atividade do mercado de capitais para as ações. Perfeito. E essas empresas que optarem por abrir o capital agora, fazer IPO esse ano, elas vão ter condições de vender a bons preços? Defina bons preços para o vendedor ou para o comprador, porque é totalmente diferente, né? Mas o que a gente vê é que dificilmente os IPOs saem se o preço estiver muito barato, né? Porque daí o emissor daquela ação, que é a empresa que está vindo para a Bolsa, ela não tem incentivo para listar a sua companhia. Então, esses IPOs, eles só se concretizam se tiver um apetite bem forte, tanto do investidor institucional local, quanto do investidor institucional gringo. A gente precisa dos dois para colocar qualquer operação de IPO de pé, né? Para conseguir realmente preencher o livro de ofertas, que é o que a gente chama, né? Então, assim,
na minha opinião, se esse cenário se confirmar, deveria sim ter apetite suficiente, né? Mas não acho que é um apetite vigoroso de um mundo de ampla disponibilidade de capital. Não acho que a gente está nesse mundo ainda de ampla disponibilidade de capital. Ainda acredito que o mercado vai ser bem seletivo com relação aos IPOs que vai comprar. Perfeito. E você comentou justamente sobre esses gringos que vêm para a Bolsa Brasileira. Eu queria entender se eles vão ter, se a gente vai ter essa confiança internacional esse ano, para eles aportarem esses IPOs e afins. Eles costumam ser bons compradores de IPO aqui, então qual é o cenário para isso? De fato, eles costumam ser bons compradores. A gente acredita que se o cenário de soft landing ou pouso suave se confirmar nos Estados Unidos, ou seja, se a inflação continuar desacelerando na margem, né, se o Banco Central americano for dando cada vez mais sinais que haverá um início de corte de juros nesse ano, isso tem tudo para impulsionar o apetite do investidor gringo por Brasil. Não só Brasil, mas mercados emergentes como um todo, no qual o Brasil deveria ter um destaque, junto com o México, talvez, que são as teses aí que têm estabilidade política, né, democracias mais sólidas, se beneficiam, de certa forma, dessa tese de nearshoring, que é a desglobalização das cadeias de produção globais. Então, havendo na margem, né, uma previsibilidade do ciclo de política monetária nos Estados Unidos, né, eu acho que isso tende, sim, a favorecer o apetite dos investidores gringos. Legal. E um último ponto aqui sobre isso você acredita que você disse que as empresas mais robustas, né, seriam agora as primeiras a participar dessa leva de IPOs, mas você tem algum setor que você destaca, que são candidatas ali a acessar o mercado de capitais esse ano? Bom, assim, eu acho mais fácil identificar por tipo de empresa do que por tipo de setor, tá? Eu acho que, assim, pensando pela ótica da necessidade, a gente vê muitas empresas que estão com necessidade de adequar a estrutura de capital. Então, empresas que foram muito machucadas por esse ciclo de alta de juros, né, que estão bem na tampa, para usar aqui a expressão coloquial, por conta da despesa de juros. Então, eu vejo uma necessidade muito grande de empresas querendo acessar o mercado, né, por causa da necessidade de redução de alavancagem. Agora, como eu falei, o mercado está muito seletivo. Se vai comprar isso ou não é outra história, né? Talvez se essa história, essa narrativa, né, de melhora de estrutura de capital vier de follow-ons, aí eu acho mais fácil isso acontecer. Agora, olhando pelo outro lado, né, do apetite de quem vai comprar, eu acho que são empresas de boa qualidade. O que isso significa? Empresas que têm um histórico legal de alocação de capital, de rentabilidade, de crescimento, né, consistente ao longo dos anos. E a gente encontra casos assim em vários setores. A gente encontra em casos assim no setor de infraestrutura. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Compass, que é uma das subsidiárias do grupo Cosan, é a subsidiária que faz distribuição de gás encanado, né? Começou pelo estado de São Paulo, depois comprou a Gaspetro e está fazendo distribuição de gás encanado no Brasil inteiro, quase hoje, né? Esse é um caso que eu acho que teria um apetite decente, né, porque é uma empresa que fez um trabalho muito interessante de turnaround de todas as distribuidoras que ela comprou. A gente vê uma evolução de rentabilidade, de geração de caixa bem legal, né, na Compass ao longo dos últimos anos. Então, acho que poderia ter apetite. É um caso legal de infraestrutura, um setor de demanda forte, resiliente, defensivo, né, e uma gestão de muita qualidade. Então, eu vejo um sweet spot ali, um caminho bem interessante para ter demanda para esse IPO. E aí a gente tem outras empresas, né, empresas que, até do setor de varejo, como o Grupo Boticário, como a rede de farmácias Araújo, né, lá da minha terra, de Minas Gerais, que tem esse histórico super respeitável de performance operacional e financeira, mas que estão fora da bolsa ainda. Perfeito. Então tem um certo otimismo em relação aos IPOs, mas eu queria saber se tem algum fator que pode realmente travar essa fila e fazer esse cenário mudar.
Assim, eu acho que muita coisa, mas os principais riscos que a gente vê hoje é do lado internacional, é a reinflação, e a saída desse cenário de pouso suave para um cenário de pouso forçado, que é o que eles chamam, que é a inflação vir para a meta à custa de uma recessão forte lá fora. Então, se houver qualquer uma dessas duas coisas, né, se a inflação começar a voltar com força, ou se a inflação desacelerar, só que com uma recessão forte, eu acho que esse cenário aqui do investidor gringo, a gente começaria a ver ele saindo de cena como comprador de ações, tá? E aqui na nossa esfera doméstica, eu acho que qualquer grande estresse, muito além do que está precificado, na parte do fiscal. Então, a gente tem uma meta de déficit zero, né, para o orçamento público em 2024. A gente está vendo essa queda de braço aí acontecer entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional a respeito da MP, da reoneração da folha. Se o executivo ganhar essa batalha, daí é factível manter a meta de déficit zero. Se o executivo não ganhar essa batalha e o Congresso ganhar, ou seja, mantendo a desoneração da folha de pagamento, significa menos arrecadação para o governo, e aí a gente pode estar falando de um risco maior do governo abandonar essa meta de déficit zero logo no primeiro ano de vigor do arcabouço fiscal. Então, isso poderia gerar um estressezinho, pensando aqui no investidor local, principalmente, né, poderia fazer a nossa curva de juros abrir, o investidor demandar mais prêmio para investir tanto em bolsa quanto em títulos soberanos de longo prazo, então poderia ameaçar. Então, esses são os dois principais riscos, né? Os três, na verdade: reinflação, recessão e essa gestão do fiscal aqui no Brasil. Maravilha. E agora, para fechar, pegando só um gancho lá de novo, na Oceânica, a Oceânica quer pedir esse IPO pelo rito automático da CVM. E eu queria entender o que é esse rito. O que é esse rito? Ele ajuda a facilitar o processo de abertura de IPO, de capital? Como funciona? É engraçado, porque esse novo rito, ele foi aprovado numa instrução da CVM de julho de 2022, e até hoje a gente não viu ele ser colocado em prática, justamente por causa dessa seca de IPOs, né? Em 2022 e 2023 a gente teve 0 IPOs, o que desde a série histórica aí que a B3 disponibiliza desde 2004 é uma coisa sem precedentes, né? Mesmo em 2008 a gente viu IPOs, que foi um ano de crise internacional. Mas, bom, o rito automático, pelo que a gente sabe, é um processo mais acelerado, mais simplificado de listagem das empresas, em que a análise prévia pela CVM ela é dispensada, né? Ou seja, a companhia ela não precisa passar todos os documentos por uma análise prévia antes de solicitar, né? Abrir aí a solicitação para fazer o IPO junto ao regulador. Então, isso economiza alguns dias, porque são vários documentos que a CVM precisaria analisar e ela tem um prazo grande, né, para analisar esses documentos. Então, havendo a dispensa, essa empresa teria um processo mais acelerado. Mas quem precisa autorizar essa dispensa precisa ser a Ambima, né? A Ambima faz um filtro aí prévio, que é uma entidade autorreguladora do mercado de capitais, e aí, dando esse ok, a companhia conseguiria passar por esse processo. Perfeito. Então, dá uma agilizada no processo em geral, né? Isso. Legal.